Eu vou colocar um áudio aqui antes para o senhor escutar, mas antes só vou explicar o áudio. Eu fui, dentro das minhas atividades, eu fui vice-presidente jurídico do Sindicato de Hotéis de São Paulo. Tá certo? E o seu Zucoloto e o seu Fábio Aguaio, que é cabo eleitoral do Sérgio Moro, foram lá vender o escritório de advocacia do Moro. O senhor vai ouvir a voz do advogado. Todo mundo sabe, no mundo jurídico, inclusive quando eu contratava escritórios para a Odebrecht, que eu trabalhei lá, que isso é uma prática comercial ali praticada, doutor. E porque eu não aceitei ser extorquido e falar o português claro, que ele gosta de linguajar de cadeia, ser arregado, é que eu fui perseguido até hoje. Eu vou colocar o áudio. A voz é do doutor Sérgio Martins, advogado do Sindicato de Hotéis. E depois eu vou mandar a foto aqui pelo Zoom deles lá na porta do sindicato, no dia que eles visitaram. O diretor sindical lá na área, né? Uhum. E ele apresentou um escritório que era do Moro. Do Moro, entendeu? Sim. Então, eu fico só observando, né? Porque... Doutor, a foto dessa conversa foi aqui. Foi nesse dia aqui, eu vou passar aqui, vocês podem encaminhar à Polícia Federal, se é o caso. Estou querendo demonstrar a Vossa Excelência que essa situação era uma prática comercial, corriqueira, imposta, que provavelmente até pouco tempo, se não agora. Uhum. Então, eu não cedi, até porque eu nunca admiti criminalizar a advocacia ou a minha profissão. Agilizar, até porque eu vou informar a autoridade aqui. Né? Assim não, o senhor está convidado a comparecer aqui na vara sempre quando retornar ao Brasil. E era isso, doutor. O senhor é advogado em causa própria, o senhor tem direito. Não, e tem uma série de mídias aí acauteladas fisicamente, independente. Vamos analisar no futuro. O processo está suspenso, mas ainda aguardando a decisão. Vamos primeiro, doutor Tacla, dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal, ministro Lewandowski, da última sexta à tardinha, que é essa questão do recurso sentido estrito e correção parcial do Ministério Público Federal, e depois nós vamos... as medidas de cunho excepcional urgentes nós adotamos, tais como a questão da revogação da prisão preventiva. Então, a audiência de hoje está atrelada, de alguma forma, a essa revogação da preventiva, como o senhor sabe. Eu tenho que ressaltar, pelo contexto que eu estou apreendendo, a partir da sua fala, que nós temos aí duas autoridades federais importantes, um deputado federal, que é o deputado Dallagnol, e outro senador, que é o senador Sérgio Moro, que estão sendo mencionados na sua fala. Então, assim, por isso que como já nós estamos entrando em uma conversa ligada à extorsão, advogados e outras questões, aí que eu lhe pergunto, o senhor está em alguma negociação com polícia, Ministério Público ou com alguém sobre colaboração premiada? Excelência, não estou. Bom, eu anexei a gravação aí, só um parênteses, salvo o melhor juízo, o fato aqui em questão se relaciona com o seu Carlos Zucoloto e o Fábio Aguaio. Porque não tem foro privilegiado. Exato. Até porque, Excelência, se o que eles vendem é verdade, eu não paguei para ver. Porém, que é a questão... que eles vendiam. Que é o escritório do Sérgio Moro. Porém, Vossa Excelência pode verificar pelo próprio andamento do processo, dos autos, a posição do Ministério Público, e não só em um processo, mas principalmente nos vinculados, que não é uma situação normal. Então, a decisão de prisão ela é derrubada pela Interpol. A doutora Gabriela Hard, um mês depois que o doutor Sérgio Moro sai da magistratura, ela tenta dar um bypass na decisão, abre um processo de prisão preventiva, eles abrem um processo de prisão preventiva, fica clandestino aí em Curitiba por 4 anos, em sigilo nível 4, tá certo? Nível 4, aí ninguém tem acesso praticamente. Eu só descubro fortuitamente
quando eu entro nos autos em causa própria e pergunto ao doutor Bonar aonde está a decisão da Interpol comunicando que eu sou testemunha protegida com imunidade penal no 37 de Mérida. Uhum. E aí, depois de várias petições insistindo, ele vem e explica que está num outro processo. Eu falei, mas por que está em outro processo se a prisão está aqui? E aí ele pega, antes mesmo do Ministério Público se manifestar, ele, depois de 4 anos, declina a competência para São Paulo, porque era um processo vinculado a um processo que já havia ido a São Paulo. Uhum. Sim. Então, assim, são diversas discussões e as próprias conversas com autoridades estrangeiras, parte delas eu encaminhei a Vossa Excelência hoje, que demonstram a atuação parcial contra mim e que eu interpreto, e aí eu reservo de não explicar ainda nesse momento, claro, da razão que eu sofri por conta de negar, de aceitar esse tipo de situação que eu demonstrei agora, que não acontece só comigo. Uhum. Mas esse Fábio Aguai, o que ele trabalha com o quê? Que eu não entendi. Desculpa. Ele é cabo eleitoral do Moro, é público isso. Uhum. Mas ele tem um trabalho... Foi candidato a vereador aí por Curitiba, e apoiado com manifesto apoio do Dr. Sérgio Moro. Claro. Mas, enfim... Ele trabalha aí com esse advogado, enfim. Doutor Trac, o seu processo hoje, por força dessa decisão do ministro Lewandowski, ele está na alçada hoje do Supremo Tribunal Federal. Isso é inegável, né? Porque o ministro jurisdicionou sobre 2 ações penais. Então, assim, nós estamos ouvindo só sobre as questões relacionadas mesmo ao relaxamento da sua prisão preventiva, que foi decretada e que eu relaxei, porque realmente considerei ilegal na data de hoje. Né? Não fiz uma reflexão sobre o passado, porque eu não tenho nem elementos e nem motivos. Não era o caso mesmo, doutor. Mas, assim, o senhor como está primeiro, o processo é da alçada do Supremo e de ninguém mais. Então, o ministro Lewandowski é reconhecidamente como um dos melhores, se não, talvez, o melhor ministro do Supremo Tribunal hoje. Por lástima, está se aposentando compulsoriamente aos 75 anos, vai deixar um grande vazio, a exemplo do que deixou o ministro Celso de Mello quando teve que se aposentar. Uma lástima isso para todos nós, brasileiros. Mas, assim, no tocante àquilo que o senhor estava me narrando, envolvendo pessoas com prerrogativa de foro, no caso, o senador Moro e deputado Dallagnol, o senhor mencionou questão de extorsão e também Zucoloto, eu prefiro, até para evitar um impedimento meu em ação futura, prefiro que o senhor seja ouvido pela doutora Paula, que é a delegada da Polícia Federal, e é a pessoa que hoje, digamos assim, teria a jurisdição administrativa adequada para todo e qualquer ato nessa esfera, até porque tanto o Ministério Público Federal quanto e estadual também, quanto a Polícia Federal tem a prerrogativa, segundo o Supremo, de elaborar, conduzir e concretizar eventuais colaborações premiadas.